Fala, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ter batido a marca de 200 inscritos. Acho que tendo um bom desempenho, considerando o tanto de trabalho que eu tô conseguindo colocar nesse canal, a regularidade, que tá um pouco complicado, mas eu tô aqui tentando manter agora. Tô conseguindo crescer a cada vídeo, que é uma coisa muito boa no YouTube, então muito obrigado a todos. Agradecimento especial a dois grupos, o Liberais Antilibertários e o Economic Trash Group, que me ajudaram com a divulgação até agora. Então o pessoal está dando um feedback bem legal, então muito obrigado pela força. Eu também gostaria de anunciar que eu fui convidado para ser o produtor de conteúdo da página Economia Mainstream. Até agora eu não consegui produzir nada muito substancial, eu fiquei um pouco mais na moderação. Mas assim que eu fizer alguma coisa, eu coloco lá. Espero conseguir fazer uma parceria bem legal. Eu acho que a gente tem vários tópicos em comum, tem uma proposta um pouco parecida. Então eu acho que vai ser uma parceria bastante proveitosa. Espero que não esteja fazendo muito barulho aqui na gravação. Não vou ter como desligar esse ventilador porque tá um calor do caralho. Então vamos que vamos. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre consumismo. É um tema que eu vejo pouco ser comentado e eu acho que se fala muita besteira sobre isso. Existem muitos espantalhos em torno desse tópico. Ele continua bastante presente no imaginário popular, mas eu acho que falta uma discussão um pouco mais aprofundada. E muitas vezes eu vejo um espantalho que quer dizer que liberais são a favor do consumismo, que pro liberal você tem que consumir mesmo, porque ele quer que venda mais. E por isso eu gostaria de fazer um breve histórico sobre o consumo na sociedade e sobre o consumismo, e desmistificar um pouco essa concepção, mostrar por que ela está um pouco equivocada, e fechar com alguns argumentos liberais contra o consumismo e mostrar que em vários momentos ele foi contra o consumismo. Para isso eu preciso definir o que é consumismo, e aqui eu estou definindo como advogar o consumo de bens materiais como algo que eleva o bem-estar das pessoas e da sociedade, e uma condenação da poupança, a ideia de que a poupança é algo deletério para o funcionamento da economia e para o bem-estar da sociedade, não é a prosperidade. Antes de entrar nessa história propriamente dita, eu vou fazer um preâmbulo que é importante para a gente entender como os eventos que eu vou explicar aqui se encaixam. Qual o incentivo ao qual todos os políticos respondem em uma sociedade democrática com sufrágio universal? Não importa o nível de desenvolvimento dessa sociedade, a cultura, o sistema eleitoral ou a ideologia desse político. Qual é esse incentivo que todos eles reagem? Fazer o seu país crescer de qualquer forma possível, dentro do seu mandato, de uma forma que você possa capitalizar em cima disso e conseguir votos. Que não seja para você mesmo, mas para o seu partido ou para você formar um sucessor. Todos os políticos têm esse incentivo. Por quê? Porque se o país cresce, as pessoas enriquecem. E sendo responsabilidade dele ou não, as pessoas vão atribuir isso ao governo atual. E se as pessoas enriquecem, elas ficam mais felizes e votam nesse governo. Isso é importante para a gente entender como a política se relaciona ao que é desenvolvido na academia naquela época. Como esses políticos vão olhar para os desenvolvimentos acadêmicos e vão incorporar isso. Qual vai ser o olhar do político sobre as teorias econômicas vigentes na sua época. Se você entende bem essa relação e conhece a história do pensamento econômico, você tem uma boa ideia de que tipo de políticas são desenvolvidas em cada período histórico. Principalmente a partir do final do século XIX, quando a economia já estava melhor consolidada como ciência. Parece que aqui nós estamos só falando de política, mas não, nós estamos falando de economia, porque estamos falando de indivíduos reagindo a incentivos, que é uma parte muito importante da ciência econômica. Então continua comigo, porque a gente tem que fazer uma outra espécie de preâmbulo. Nós precisamos fazer uma contextualização histórica de coisas que existiam antes do período consumista, para a gente entender como isso surgiu. A economia clássica, até aproximadamente 1930, era um estudo essencialmente microeconômico, dizia respeito aos indivíduos e como eles reagiam a incentivos e como eles tomavam as próprias decisões, como eles decidiam a nível da firma. Não existia um estudo sistemático da macroeconomia, mas apesar disso existiam algumas formulações macroeconômicas naquela época. A primeira, que foi a dominante nesse período, é a chamada Lei de Sé. Foi formulada pelo relativamente obscuro economista Jean-Baptiste Say, e eu vou citar o seguinte trecho do livro principal dele, o Tratado de Economia Política. É de se ressaltar que um produto, tão logo seja criado, nesse mesmo instante,
forma um mercado para outros produtos adequado ao próprio valor. Quando o produtor finaliza a produção, fica ansioso para vendê-la imediatamente, pois quer evitar que a mesma se deprecie em suas mãos. E não ficará menos ansioso para aplicar o dinheiro que ganhará com a venda, pois o valor do dinheiro também poderá se depreciar, mas o único modo de aplicar o dinheiro é trocá-lo por outros produtos. Assim, a mera circunstância da criação de um produto imediatamente abre mercado para outro produto. O que esse trecho significa? Que no momento em que o produtor decide ofertar um bem, ele automaticamente cria a própria demanda, porque ele remunera os fatores de produção. Ou seja, ele paga salários, paga fornecedores, juros, aluguéis, etc. E essa renda será gasta em outros pontos da economia. Isso significa que o dinheiro nunca fica parado, porque as pessoas querem gastar o mais rápido possível comprando outros bens, ou mesmo emprestando para outras pessoas gastarem. Porque significa que elas vão ganhar alguma coisa que elas não ganhariam se deixassem o dinheiro parado. Assim, é impossível que uma economia produza demais, porque no momento em que ela produziu, que ela criou essa oferta, ela criou a própria demanda. Então não existe desemprego estrutural, desemprego involuntário. E as crises seriam causadas por choques externos, o que via de regra seria a responsabilidade do governo. Por outro lado, existia uma formulação minoritária, mas de um economista bem mais conhecido do período, Thomas Malthus. Vocês provavelmente conhecem alguma coisa da teoria demográfica dele, sobre como a população cresce mais do que a oferta de alimentos, e que é a inspiração para o Thanos nos filmes da Marvel. Mas o que vocês talvez não conheçam são as teses de Malthus sobre outros aspectos da economia. E ele contrariava a lei de Sé e dizia que sim, as economias podem ter superprodução, elas podem sistematicamente produzir mais do que elas consomem, e chegava isso a um raciocínio bastante curioso, vamos dizer assim. Como era comum dos economistas da época, ele dividia a economia basicamente em duas classes. Na verdade eram três, mas depois eu vou chegar nessa terceira classe. Os capitalistas, que eram pessoas que poupavam a sua renda, abriam mão do consumo atual para investir e aumentar a produção para o futuro. E os trabalhadores que gastavam a sua renda consumindo esses bens produzidos. Mas para Malthus, a pobreza era uma questão moral. Os pobres eram pessoas esbanjadoras, enquanto os ricos eram pessoas abnegadas que poupavam para aumentar a produção, para aumentar a prosperidade, principalmente das gerações futuras. E por isso eles se tornavam ricos. E eu não estou exagerando, eu vou citar um trecho do Malthus, onde ele explica isso. O trabalhador pobre, para usar uma expressão vulgar, vive ao Deus dará. Suas necessidades do momento ocupam toda a sua atenção e eles raramente pensam no futuro. Mesmo quando têm uma oportunidade de poupança, raramente a fazem. Mas tudo o que está além de suas necessidades do momento, genericamente falando, vai para a cervejaria. É até engraçado ler esses termos hoje, quando eu tive contato com isso nas minhas aulas de História do Pensamento Econômico, todo mundo, inclusive eu, a gente ficou chocado, a gente começou a rir no meio. Né? O Malthus tem muitas coisas assim, no mínimo esquisitas. São muito bizarras de olhar hoje. Mas isso tem uma consequência a longo prazo que acaba se tornando um problema. Enquanto os capitalistas produziriam cada vez mais, se tornariam mais produtivos, eles seriam incapazes de consumir a própria produção pela sua constituição moral, né, que cria essa propensão natural a poupar. Enquanto os trabalhadores poderiam consumir tudo isso, mas eles continuariam pobres, porque eles são incapazes de enriquecer. Então eles não conseguiram absorver todo esse excedente de oferta. E aí entra a terceira classe que eu não tinha mencionado, que eram os rentistas, né, os proprietários de terra. Porque na economia clássica existiam três fontes de riqueza: capital, trabalho e renda da terra. Então uma das soluções de Malthus era simplesmente manter essa classe, né, sustentar ela, porque seria uma classe que não produz nada e que consome tudo que ganha, porque não precisa se preocupar com o futuro. Então eles consumiriam esse excedente e manteriam a economia funcionando. Vai vendo. Outra solução seria a intervenção governamental. Ele sugere que o poder público encomende uma série de obras para estimular a demanda efetiva. O termo demanda efetiva é criado por Malthus. É a ideia de que, mesmo tendo oferta, a demanda pode estar abaixo disso. Então o que importa é o que efetivamente foi demandado.
E depois esse conceito foi retomado por Keynes. Felizmente, Keynes focou muito mais nesse segundo ponto do que no primeiro. Mesmo assim, mesmo o Malthus tendo um certo prestígio na época, como eu disse antes, o pensamento dele era minoritário na teoria econômica desse período. A grande maioria dos economistas defendia a lei de Sé. E o que significou para a economia do período? Retomando aquele preâmbulo. O político está buscando a fórmula mágica para o país ficar rico. Então, se a oferta cria a própria demanda, é só o poder público estimular o aumento da oferta que ele vai fazer o país dele crescer consistentemente de forma sustentável. Assim, os países desenvolvidos naquela época, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, tiveram uma forte expansão do crédito para o setor privado em várias atividades produtivas, como construção civil, compra de terras. E isso funcionou por um tempo até o momento que não funcionou mais. Essa é uma das explicações mais fortes dentro da academia do porquê a crise de 1929, que foi uma crise de superprodução, aconteceu. Mas essa crise foi um problema para o pensamento econômico clássico. Porque dentro dessa lógica, não existe desemprego involuntário, já que a oferta cria a própria demanda. Então os fatores de produção são sempre remunerados, as pessoas vão gastar essa remuneração e a economia sempre vai tender ao pleno emprego. A explicação que essa teoria dava de por que as pessoas estão desempregadas é porque os trabalhadores estavam exigindo salários muito mais altos do que os produtores estavam dispostos a pagar. Né? Esse salário não baixava e por isso tinha esse descompasso entre oferta e demanda, o que configura mais uma situação de desemprego voluntário. O problema é que qualquer pessoa que saísse em uma grande cidade daquela época perceberia que estava errado, que tinham pessoas literalmente aceitando trabalhar por comida. Então o problema não era salário rígido. Nesse contexto surge John Maynard Keynes, que retoma a perspectiva alternativa da demanda efetiva lá do Malthus. E aqui é muito importante ressaltar, nós não podemos diminuir o papel do Keynes na teoria econômica, por mais que eu ria dos memes de impressora que a galera faz por aí. Ele foi um dos primeiros a olhar para a macroeconomia como uma área de estudo própria e não como uma simples soma de fenômenos microeconômicos. E ele criou boa parte do ferramental que a gente usa até hoje para estudar a macroeconomia. E o problema que Keynes percebeu na lei de Sé, que explica essa falta de demanda efetiva, está no papel da moeda. Diferente do que o Sé afirmava, o Keynes percebeu que a moeda não tem uma única função, que é ser trocada por outras mercadorias. Então a gente nem sempre quer se livrar dela o mais rápido possível. Em momentos de grande desconfiança, eles podem preferir ficar com o dinheiro parado a investir em qualquer coisa, porque eles não têm expectativa de obter retorno no investimento. Então essa decisão de investir, que é o que faz a economia girar, depende das expectativas dos agentes em relação ao retorno de cada investimento. Então, em um cenário de desolação, onde a perspectiva de retorno dos investimentos está lá no chão, podem existir pessoas dispostas a trabalhar por qualquer valor, empresários com recursos para investir e o investimento não acontecer e essas pessoas ficarem desempregadas. O único agente que pode gastar na economia sem perspectiva de retorno é o Estado. Então, caberia a ele reativar a economia, elevar a demanda efetiva e criar expectativas melhores para conseguir combater a recessão. Isso rapidamente influenciou a formulação de políticas públicas nessa época, tanto que já nos anos 30 a gente teve o New Deal nos Estados Unidos. O governo americano promoveu uma série de obras públicas para reativar a economia. Existe uma grande discussão até hoje se o New Deal de fato salvou a economia americana, se ela ia se recuperar de qualquer forma e ele só acelerou, ou se ele até piorou a recuperação econômica. E é um pouco difícil determinar o impacto separado do New Deal, porque logo depois os Estados Unidos tiveram um grande choque exógeno que de fato jogou a demanda lá para o alto, que foi a Segunda Guerra Mundial. A guerra colocou a economia americana em uma posição bastante interessante, porque provocou um aumento gigantesco na demanda efetiva, mesmo antes da declaração de guerra, porque os Estados Unidos vendiam equipamentos para os combatentes,
E a estrutura produtiva americana permaneceu intacta, já que, exceto Pearl Harbor, não teve combate em solo americano. Então, após o término, os Estados Unidos eram a única potência mundial que tinha condições para ajudar os países a se reconstruírem. Então, voltando ao ponto inicial da história, o que os formuladores de política inferiram dessa situação foi que estimular a demanda era bom para a economia. A demanda passou a ser a nova fórmula mágica para o país ficar rico. E assim como as políticas de incentivo à oferta, isso funcionou até o ponto em que isso parou de funcionar. Não cabe no escopo desse vídeo explicar exatamente por que essas políticas deixaram de funcionar e o que veio depois. Porque senão acrescenta muito para o debate sobre consumo e sobre o consumismo. Mas o que nos interessa aqui é que nesse momento o ponto focal do capitalismo passou da poupança, lá do pensamento clássico, para o consumo. Mesmo que antes já existissem esforços de marketing para criar uma cultura consumista, para ampliar o consumo, nesse momento se tornou uma política pública. E isso tem um impacto importante para incorporar essa política no imaginário popular e para transformar isso em um hábito. E apesar do gasto público ter reduzido bastante, ter despencado dos patamares em que ele estava na guerra, e de várias regulações econômicas terem sido retiradas quando acabou a guerra, porque era a transição dos Estados Unidos de uma economia de guerra para uma economia de paz, a essência do New Deal, em boa parte, foi mantida. Foram dados, por exemplo, incentivos para a compra de casas, principalmente para os veteranos. Tiveram políticas para colocar esses veteranos na universidade. Então, os gastos públicos não voltaram para os patamares pré-guerra. Inclusive, isso contribuiu para a formação dos subúrbios, que já começa a entrar mais na historinha que a gente está interessado aqui. E fazendo um adendo aqui, a minha pesquisa sobre a política fiscal e recuperação americana do pós-guerra acabou ficando bem mais longa do que eu pensava. É um assunto muito mais interessante do que eu imaginava. Eu acho que dá pra fazer outro vídeo mais pra frente. Isso me dá algumas ideias. Então eu vou deixar uns artigos pra vocês na descrição se vocês quiserem ler um pouco. Não são artigos muito complexos. Depois, se vocês quiserem ver o meu gameplay de artigo pra vocês entenderem a estrutura de um artigo científico, se ficar um pouquinho confuso de ler, vocês podem conferir aqui no card. Mas o que vale a pena comentar nesse vídeo? Durante a guerra foram impostas uma série de regulações na economia que essencialmente transformaram a economia americana em uma economia de guerra. Várias fábricas de bens de consumo civis foram obrigadas a produzir bens de consumo militares. Os civis foram proibidos de comprar vários bens. Carros, por exemplo, não podiam ser vendidos para civis durante essa época. E isso deixou uma gigantesca demanda represada na sociedade americana. E a demanda pelos bens de consumo mais diversos, desde carros até maquiagens e torradeiras. E essas restrições foram revogadas imediatamente ao final da guerra. E levaram o que pode ser considerado a transição mais rápida e mais bem sucedida de uma economia de guerra para uma economia de paz que a gente tem registrado na história. O consumo e o investimento privados conseguiram crescer e ocupar o espaço que antes era do gasto público durante a guerra. E em coisa de 2 anos, foi uma transição muito suave. Então, mesmo com uma contração fiscal muito forte, com os gastos se reduzindo muito, o consumo e o investimento privados conseguiram crescer. Mesmo assim, mesmo a economia não se mantendo nos gastos de guerra, o modelo de política econômica do New Deal acabou se tornando uma política de Estado, e não só nos Estados Unidos, como em praticamente todos os países capitalistas daquela época. Isso teve repercussões na academia, porque essa experiência começou a justificar um papel mais ativista da política fiscal. E a principal expressão disso é a teoria das finanças funcionais de um economista chamado Aba Lerner, segundo a qual o governo deveria agir continuamente na economia para assegurar que a demanda agregada estivesse no nível suficiente para consumir toda a produção, toda a capacidade produtiva do período, e ele considerava isso essencial para manter a ordem democrática no pós-guerra. A justificativa que o Lerner coloca, eu também vou deixar o artigo onde ele expõe as finanças funcionais aqui na descrição, era impedir um colapso econômico que levasse ao ressurgimento de ideias como o fascismo. E para isso o governo deveria utilizar a tributação e os déficits públicos para controlar a demanda e o desemprego. Porque o Lerner colocava que, como o Estado é soberano sobre a moeda, ele não precisa
dos impostos como fonte de financiamento. Ou seja, sempre que você vê algum meme de impressora associado lá com o Keynes, lembra que isso na verdade tem mais a ver com o Lerner. E o foco da teoria das finanças funcionais é no consumo. Segundo o próprio Lerner, o Estado tem a responsabilidade de assegurar que o nível de consumo seja sempre suficiente para comprar todos os bens que a economia tem capacidade de produzir. Então aqui que a gente consegue enxergar uma teoria consumista, de fato. Essa elevação no padrão de vida e o boom no consumismo, que está até relacionado com o baby boom do pós-guerra, teve um efeito bastante interessante na cultura americana. As pessoas começaram a ter acesso a casas maiores, isso criou um gigantesco não problema, que foi: as casas começaram a ficar vazias demais, porque elas eram muito grandes, as pessoas não tinham o que colocar dentro das casas. Então elas começaram a demandar tudo quanto é quinquilharia para colocar dentro de casa. É por isso que quando a gente pensa numa casa americana dos anos 50, 60, a gente assiste um filme daquela época, você tem aqueles armários cheios de jogos de louça que ninguém usa. Porque nessa época eles literalmente começaram a inventar coisas para você colocar na sua casa para ela não se sentir tão vazia. E essa também foi a época que a mídia de massa realmente se consolidou. Então esse padrão de consumo se espalhou rapidamente, criou uma cultura bastante uniforme naquele período, né? O American Way of Life. Isso pode ser notado na contracultura também. Ela propunha uma fuga desse American Way of Life e a vida na estrada, que era uma vida com muito poucas posses e consumo. E o que eu quero que vocês percebam nesse vídeo é como isso se localiza na história e como essa trajetória da política econômica ajudou a influenciar o consumo e a cultura nesse período. A teoria das finanças funcionais até teve o seu impacto nos países desenvolvidos, mas eu acredito que foi muito mais forte nos países em desenvolvimento, porque ela influenciou muito as teorias desenvolvimentistas latino-americanas, que colocam uma ênfase no Estado como promotor de crescimento e de desenvolvimento, e um papel ativo do gasto público, e coloca as fontes de financiamento e equilíbrio fiscal em segundo plano. Você pode ver isso claramente se você estudar, por exemplo, o que foi a política fiscal do período JK. Mas tem influência na formulação de algumas políticas até hoje, né? E esse modelo de política fiscal, como eu disse, ele funcionou até o ponto em que ele deixou de funcionar. E os motivos para isso, como eu falei, não são relevantes, porque eu acredito que as respostas para o consumo não estão mais na macroeconomia. Então o que eu acho interessante falar sobre qual é o estado da teoria macroeconômica hoje para a discussão do consumo. O consenso é que o consumo é a variável macroeconômica mais estável que existe ao longo do tempo. Por quê? Porque os indivíduos buscam manter um nível de consumo mais ou menos constante ao longo das suas vidas. Ninguém quer viver 10 anos como rei para viver os próximos 10 anos como mendigo. Então, principalmente quando as pessoas conseguem ter uma boa ideia de qual vai ser a renda delas ao longo da vida, elas tentam equilibrar isso. Então, elas tentam formar uma poupança maior no período em que elas ganham mais, para conseguir consumir numa época de vacas magras. Se elas têm uma perspectiva de que a renda delas não diminuiu de forma permanente, elas podem até aceitar se endividar por um período para manter o mesmo padrão de vida, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar. E se você vai para os dados, para séries históricas, você vê que o consumo é bastante estável ao longo do tempo nos países. Mesmo conforme os países crescem, a proporção do consumo dentro do PIB não costuma aumentar muito. Então o consumo deixou de ser algo tão interessante para a macroeconomia e para a formulação de políticas públicas. A gente meio que deixou esse assunto para lá, porque não tem muito o que discutir nisso. Então o que eu percebo é que hoje a política fiscal influencia muito pouco os hábitos de consumo. E quando aparecem políticas que incentivam o consumo, elas têm muito menos a ver com economia e mais com política. Geralmente, ou elas têm um papel social, que é o de inserir pessoas no mercado, de garantir um padrão de vida mínimo, combater a pobreza, ou elas têm um cunho político. É uma pressão de algum grupo corporativo na sociedade. Seja uma pressão dos industriais, ou de sindicatos tentando artificialmente manter o emprego elevado. Então, dessa forma, podemos perguntar: são os liberais os verdadeiros consumistas? Quem que é consumista? Quem fala que o governo tem que gastar pesado, porque ele vai recuperar esses gastos na medida que as pessoas consumirem, né? Que parece até um moto perpétuo.
Ou quem diz que isso é insustentável, porque as pessoas enxergam esse impulso fiscal como algo temporário, elas vão embolsar parte da diferença e vão deixar o governo endividado. Quem que é o verdadeiro consumista? Quem diz que a gente tem que subsidiar a indústria nacional porque é o nosso passaporte para o desenvolvimento e porque nós precisamos gerar empregos? Ou quem diz que nós temos que deixar indústrias velhas e ineficientes morrerem para abrir novas oportunidades na economia? Essas são algumas provocações, algumas coisas que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Toda vez que aparecer uma acusação de que os neoliberais estão incentivando o consumismo e que eles são consumistas, que eles querem que você consuma. E para não deixar vocês só com essa retrospectiva histórica e fechar o vídeo só com perguntas daqui para frente, eu vou tentar responder alguma coisa. O que eu acho que vai ser o futuro do consumo? Eu acredito que a resposta não vem mais da macroeconomia, porque como eu disse, o consumo hoje é entendido como um elemento muito estável e a visão do mainstream econômico é muito mais equilibrada em relação a essa divisão entre consumo e poupança. Não tem uma demonização de nenhum dos dois. Então, eu acredito que a macroeconomia não tem muito mais o que dizer sobre o consumo. Essas questões macroeconômicas estão em grande parte respondidas, tanto que as pessoas já estão chegando ao ponto de inventar não debates sobre questões que já foram solucionadas só para dizer que estão propondo algo novo. Eu acredito que as próximas mudanças no consumo vão vir da tecnologia e da demanda. E para provar que neoliberais, seja lá o que significar, porque cada um tem uma definição, podem muito bem defender uma agenda anticonsumo, eu vou deixar um link aqui do artigo do Terraço Econômico, que ninguém pode chamar essa página de socialista ou de qualquer coisa remotamente anticapitalista, em que eles falam sobre o minimalismo e sobre como uma economia consumir menos não representa problema algum. Aliás, foi com esse texto que eu descobri o minimalismo, o que é minimalismo. É um movimento bem interessante, que vem ganhando força recentemente. Eu tenho um vídeo no meu outro canal, o Lasanha Gratinada, que é um canal mais opinativo. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aqui no card também. Onde eu falei sobre o minimalismo, então eu expliquei em mais detalhes. É um vídeo mais pessoal, então eu contei um pouco sobre a minha experiência com isso. Mas em linhas gerais é um movimento que propõe uma redução no consumo e na acumulação de bens materiais. Eles têm argumentos muito diversos, vão desde argumentos ambientais até redução da sobrecarga mental e da jornada de trabalho, porque você vai ficar menos ocupado comprando coisas que você não precisa e se endividando com manutenção de bens materiais. E ele pode ser resumido em uma máxima que exprime muito bem esse novo padrão de consumo que está surgindo hoje, que é consumir menos coisas e mais experiências. É óbvio que isso aí pode ser cooptado pela gourmetização e aparecer algum maluco aí te oferecendo alguma coisa por 10 vezes mais caro do que vale, porque ele diz que ele está te vendendo uma experiência, na verdade está só te vendendo uma coisa. Então é importante entender bem o que é esse consumo, mas é uma ideia muito boa, é uma ideia muito interessante. Aí você pode pensar, mas isso não seria um problema para a economia, isso não vai reduzir a atividade econômica, não vai gerar desemprego? Não, porque se as pessoas, em vez de comprarem imóveis e carros caríssimos, se atolarem em dívidas e impostos, gastarem dinheiro com coisas como cursos, viagens, eventos culturais, eles estão movimentando a economia da mesma forma, estão gerando empregos da mesma forma. Esse dinheiro, ninguém vai queimar esse dinheiro que sobra, ninguém vai deixar debaixo do colchão. E elas vão reduzir o consumo de bens materiais. Isso é perfeitamente compatível com a ideologia liberal. Porque é simplesmente uma mudança de hábitos individuais. É simplesmente a pessoa enxergar novos incentivos e começar a reagir a eles. E ter mais informações sobre o que elas consomem. Pode ser até visto como uma retomada do liberalismo clássico, onde a poupança era uma virtude. A frugalidade era considerada uma virtude, lá nos clássicos que eu falei no começo do vídeo. Apesar do minimalismo também ser compatível com o discurso anticapitalista, não existe nada que implique ele como necessariamente uma ideia anticapitalista. Não existe nada que implique que ser anticonsumo significa ser anticapitalista. E eu vejo o consumidor de hoje como alguém muito melhor informado que o consumidor do século passado. Muito mais exigente.
ideias como reduzir, reutilizar, consumir local, mudar o foco de bens para serviços, né, de coisas para experiências, tem crescido muito. E eu acredito que isso é parte da nossa transição de uma economia industrial para uma economia de serviços, que eu acredito que não está realizada ainda. Do lado da oferta, essa transição já aconteceu. A maior parte das pessoas hoje já estão empregadas em serviços, nós já temos toda a capacidade produtiva para fazer isso, mas a nossa demanda ainda é esmagadoramente industrial. O que as pessoas mais querem consumir ainda são coisas, ainda são bens materiais. E eu acho que essa mudança vai ser o próximo passo na evolução do consumo. É claro que ela não acontece puramente por uma expansão de consciência. Ela também é motivada por coisas como aumento dos custos de moradia, né? Hoje está caríssimo comprar uma casa, então as pessoas estão gastando menos com isso. Mas eu vejo um consumidor que tem muito menos vontade de ficar preso à manutenção de um patrimônio imóvel, como as gerações passadas fizeram, e que desejam obter um valor maior pelo preço que eles pagam nas coisas que eles já consomem. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido apresentar uma reflexão interessante para vocês. Né? Digam o que vocês acharam dessa historinha, se vocês têm alguma coisa a acrescentar ou até alguma correção a fazer. Digam também se o vídeo está compreensível, porque eu quero atingir o maior número de públicos possível com o material que eu faço. Eu quero fazer algo acessível, não quero fazer algo só de economistas para economistas. Então esse feedback vai ser importante aqui. Nada mais é isso, se você gostou do vídeo já sabe, clique em gostei e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. No mais, valeu, falou!